E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar do Santos mais uma vez. Esse final de semana teve várias partidas, né, das categorias de base. O Sub-15 jogou, o Sub-17 jogou e o Sub-20 do Santos Futebol Clube também jogou, todos pelos campeonatos paulistas, né? O Sub-15 e o Sub-17 jogaram a quinta rodada do Paulistão e o Santos Futebol Clube, na categoria Sub-20, jogou a quarta rodada. Todos venceram. Todos venceram. Tá voando as categorias de base do time do Santos. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal? Até já. E aí, pessoal, vamos falar do Santos novamente? As categorias de base do Santos tá voando, hein, cara? Tá jogando demais. Todas as categorias, Sub-15, Sub-17, Sub-20, que são as categorias do Santos, né? Os olhos dos torcedores santistas têm que estar nessas categorias, porque são daí que novas joias conseguirão sair e depois abastecer o time profissional. As categorias de base do Santos hoje foram muito bem, né? Todos jogaram contra o Grêmio Mauauense, né? O Sub-15 e o Sub-17 jogaram no estádio dele. Jogaram fora de casa, mas mesmo assim eles ganharam. O Sub-15 ganhou de 5-0, né? 5-0. Meteu um chocolate mesmo, né? E o Sub-17, que foi o jogo de fundo, ganhou de 2-0. Foi legal, as goleadas, os jogos, a vitória de uma certa forma é legal, né, pessoal? Agora, é o detalhe, o Sub-20, que jogou hoje no CT Rei Pelé, não foi na casa do adversário. Contra esse mesmo adversário, no caso o Mauauense, ganhou de 9-0, pessoal. Tava dando uma olhada na tabela, acho que foi a maior goleada da rodada até o presente momento. Não tem rodada, acredito mais, né, nessa quarta rodada. Teve uma, se eu não me engano, acho que foi o Deportivo, ganhou de 9-1, mas tomou um gol. O Santos ganhou de 9 e não tomou nenhum. Eu estava assistindo a partida, cara, assim, se você assistisse um treino do Santos, acredito, você que teve a oportunidade de assistir o treino, eu sei que isso não é para todo mundo, ou um jogo do Santos nas categorias de base, seja qual for, um treino seria muito mais competitivo. O jogo que o Santos fez hoje foi uma coisa assim meio desanimadora, sabe? Não pelo fato do Santos ter ganhado de 9-0, é que não teve muita emoção. O time do Grêmio Mauauense é muito do Mauá, né, pessoal? Vamos falar assim pra gente não se equivocar. É muito fraco, pessoal, muito fraco. Já era 8 minutos, o time adversário já estava tomando 2-0. Tipo assim, coisas assim que aconteceram. O Santos teve oportunidade. Olha, o técnico do time do Mauauense, já no primeiro tempo, já fez 2 alterações visando segurar o time de uma forma, sei lá como for, mas o Santos passou realmente o trator, meteu 9-0. Eu fiz a relação aqui dos gols, dá uma olhada aqui, ó. O Gabriel Bom Tempo fez 1, o Rodrigo César fez 3 gols, o Matheus Xavier fez 1 gol, o Vinícius Lira, o lateral esquerdo, que acertou o contrato dele, fez 1 gol. O Miguelito também fez 1 gol. E o Luca Meirelles fez 2 gols. Me parecia assim, até pela qualidade do time adversário do Mauá, os jogadores assim nem comemoravam, assim, sabe? Foi um jogo meio que, eu não sei se a gente pode falar essa palavra, mas foi assim, meio broxante, pessoal. Essa que é a verdade. Não deu assim para ver competitividade. O Santos realmente é avassalador, não deixou o time do Mauá respirar, mas é um time considerado assim muito inferior ao time do Santos, né? O Santos se prevaleceu jogando em seus domínios, fez lá os seus gols, teve a oportunidade de fazer muitas substituições, né? Tivemos a oportunidade de ver o Bernardo também jogar, né? O time do Santos, que normalmente sai jogando, não foi esse, né? Esse time teve algumas alterações, por exemplo, ó, só para a gente não ficar, para a gente contextualizar um pouquinho mais, vamos lá, ó, a escalação do time do Santos, hoje, que jogou contra o time do Mauauense, vamos lá dar uma olhada aqui para a gente não falar bobagem, tá? Vamos lá, o Santos, ele ganhou de 9-0, evidentemente, olha aqui, ó, no gol, vamos lá, no gol, Gustavo Jundi no gol, Gustavo Henrique na lateral direita, depois ele saiu para a entrada no Yuri, o João Alencar, junto com o João Ananias, os 2 Joãos, né, ali no sistema defensivo,
e o Vinícius Lira, que depois saiu para a entrada do Pedro Ian. Gabriel Bom Tempo, né, que normalmente tem jogado quase que sempre, saiu para a entrada do Kenai. O Matheus Lima, que é o canhotinho, baixinho, que joga ali no meio de campo, saiu para a entrada do Dudu. O Miguelito, que é outro canhoto, saiu para a entrada do Everton. Rodrigo César também jogou como titular. Depois o Matheus Xavier, né, que é um dos reservas de luxo do time do Santos, saiu como titular, mas depois cedeu o lugar para o Felipe Laurindo, que normalmente é o titular do time do Santos. O Luca Meireles, que é o jogador que saiu como titular, saiu para a entrada do Bernardo. Então nós tivemos a oportunidade de ver o Bernardo jogar hoje novamente. O Bernardo que voltou de lesão, e o técnico do time do Santos é o Orlando Ribeiro. Olha, o Santos jogou com um time bem alternativo, pessoal, bem alternativo. Se deu ao luxo de descansar alguns jogadores, tanto é que alguns deles entraram ali no segundo tempo. O Luca Meireles, que não é titular, o Felipe Laurindo, que normalmente sai jogando, descansou, entrou no segundo tempo. O Matheus Xavier, por exemplo, é um jogador que normalmente entra no lugar do Felipe Laurindo. Inverteu-se hoje, né? O Matheus Xavier entrou, saiu jogando. O Rodrigo César normalmente está no banco de reservas também, saiu como titular. Teve alguns jogadores, né? O próprio Matheus Lima, que também fez gol hoje, né? Saiu como titular. Gabriel Bom Tempo sempre sai como titular. Gustavo Júnior, que é o goleiro do Santos, também jogou como titular. Gustavo Henrique titular. João Alencar jogou como titular. Normalmente está no banco de reservas junto com o João Nanês, que também saiu como titular. Normalmente é o Samuel e o Matheus Matias, né, que são os dois jogadores normalmente titulares. E o Vinícius Lira, que normalmente entra no lugar do Souza, que na última partida também disputou. Só que hoje, quem entrou no lugar do Vinícius Lira, que é reserva, mas que hoje estava como titular, entrou o Pedro Ian no lugar dele. Então teve muitas alterações, né? O Orlando Ribeiro pôde modificar muito o time do Santos. O Santos realmente jogou muito bem, mas é que o time adversário realmente não ofereceu resistência nenhuma. Treino era pouco para aquilo que a gente viu. Não teve comemoração praticamente nos gols, né? Eu vi ali uma narração assim até meio que esquisita, porque dava a impressão que um treino seria muito mais competitivo entre a mesma equipe do que o jogo que aconteceu hoje. Então não foi realmente um adversário para o Santos realmente ganhar ter dificuldades para fazer algumas coisas, né? A gente sempre torce para que o Santos vença, mas a verdade é o seguinte, é que o Santos hoje teve muita facilidade. O time do Mauá realmente não colocou nenhuma resistência. O Santos foi muito avassalador. Tem a matéria aqui do Santos Futebol Clube, que está falando a respeito disso. O Santos Futebol Clube aplica uma goleada elástica, né, de 9-0 sobre o Mauense pelo Paulista do Sub-20. O Santos Futebol Clube goleou o Mauense pelo placar de 9-0, a partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista Sub-20, na tarde deste sábado. Foi lá no CT Repelé, né, em Santos. O Alvinegro teve seus gols marcados. Eu já falei os gols aqui, aí ele repete aqui novamente. Sub-20 do Santos volta a campo na próxima quinta-feira, dia 9, na semana que vem, hein, pessoal, em compromisso pela rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O Peixe enfrenta o Fortaleza fora de casa às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará. Pelos paulistas Sub-20, o Peixe enfrenta, pela quinta rodada, o Santo André, também fora de casa, né? Vai ser muito provavelmente lá no Bruno José Daniel, no estádio, às 15 horas, nesse próximo domingo. Não nesse final de semana, no próximo, na outra semana, né? No dia 12, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Esta será a última rodada antes do retorno, nesta fase inicial da competição. O Paulista tem vários times, tem time pra caramba, pessoal, tem muito time, né? Tem fases regionais, depois ele joga entre si, aí o Santos joga contra o Mauá, joga contra o Portuguesa Santista, joga contra os times da Baixada aqui do ABC Paulista, joga contra o Água Santa, depois vai reduzindo o negócio até chegar aí num montante em que os times realmente fica cada vez mais os melhores, né? Até chegar à final. Mas até isso acontecer tem muita água para rodar. O que importa é que o Santos está muito bem dentro dessa competição,
né, junto com as outras categorias de base, isso que é importante, né? Porque vencer é sempre bom, pessoal. Ah, mas o time das categorias de base tem que... o mais importante é fornecer jogadores para o time profissional. Eu entendo isso. Mas é sempre bom as categorias de base ter como base, né, os jogadores ganharem para chegar no time profissional também com esse status de ganhador. Isso é sempre bom, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal. Vargas Santos TV. Tchau.